Aleluia, paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Falando um pouquinho sobre a Tarde da Fartura. Esse é um projeto social que nós temos aqui na igreja há 5 anos e que nós atendemos pessoas, nós buscamos alimentos lá no Ceasa e nós então distribuímos para as famílias. Nós começamos ajudando 30, 40, 50 famílias toda segunda-feira e hoje nós estamos atendendo 180 famílias. Mais de 180 famílias estão sendo atendidas toda segunda-feira aqui. Seja feriado ou não, só se o Ceasa não estiver funcionando. Nós vamos lá, tem uma equipe que acorda de madrugada aqui, que vai para lá buscar os alimentos. E outra equipe, depois aqui, 1h da tarde, chega para poder... Tem uma equipe que faz a recepção, mais agora no Ceasa. Nós compramos os alimentos lá, né? Muitos produtores, eles conhecendo o projeto, eles fazem um preço bem abaixo para a gente, é um preço quase que simbólico, mas nós estamos tendo que gastar um pouco mais agora. Mas enfim, se você puder nos ajudar de uma maneira ou de outra, seja com finanças, seja com em oração, seja com a sua mão de obra, nos procure, com certeza há trabalho para todo mundo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo. Enviarei o quê? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei, diga, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Verso 12 agora, queridos, verso 9, melhor dizendo. Glória a Deus. Verso 12, diz assim. Verso 12 agora, está lá? Isso. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo, contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O verso 14 diz: respondeu-lhe, quem está respondendo? O Senhor diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vou repetir: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Você pode dizer amém?
Feche seus olhos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de podermos sermos ministrados pela Tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor fala, nada, Senhor, meu Deus, pode impedir a ação do Senhor. E nós pedimos agora perdão sobre as nossas falhas e faltas, e que a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que é bendita, Senhor, ela possa agora estar falando aos corações. Que nesta hora, Senhor meu Deus, todo laço preparado para atrapalhar, para impedir o fluir do Teu Espírito Santo na mente e no coração dos Teus filhos, seja anulado toda seta, todo mal. Fala de uma forma límpida, fala de uma forma, Senhor, a qual o Senhor bem estar ungindo os corações, dando direção, dando discernimento, e que a Tua palavra possa trazer, ó Deus amado, gerar um milagre, a unção que vem dos céus. Por isso nós clamamos a Ti, declaramos a Tua bênção, assim fazemos. Em nome de Jesus, amém. Preste bem atenção. A vida nada mais é do que uma breve jornada. Eu vou repetir. A vida nada mais é do que uma breve jornada. É uma lição que nós temos que aprender também, sabendo que é uma breve jornada que nós temos aqui nesta vida. É que nós não podemos caminhar sozinho. Nós não podemos caminhar sozinho. Deus, quando cria o homem, Ele olha e para o homem diz, não é bom que ele esteja só. Ele então vai, tira do homem uma costela e dela então faz a mulher para ser a sua companheira, a sua adjuntora, aquela que vai caminhar dele do lado. Mas nós observamos e vemos de que não é bom, o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom nós caminharmos sozinhos, não apenas em relação ao casamento, na vida conjugal, mas no dia a dia. Nós não podemos caminhar sozinhos. Por mais que nós tenhamos o entendimento disso, que não podemos andar sozinhos, que precisamos ter pessoas caminhando do nosso lado, para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos corrigir. Há momentos que a gente enfrenta, que a gente percebe, queridos, que parece que nós estamos só. Nós nos sentimos só. Nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos desamparados. E isso que eles nos faz a gente perceber que tudo isso é por causa dos fardos que a gente carrega no nosso dia a dia. As coisas que nós temos que resolver. As muitas e muitas obrigações que muitas vezes passam até nós. E nós então vamos ficando sobrecarregados. Pensamos, precisamos resolver. Não, depende de mim, a minha casa depende de mim, a minha família depende de mim, a igreja depende de mim, o ministério, e a gente vai se sobrecarregando. Uma coisa que eu entendo e eu percebo olhando para a palavra do Senhor, é que Deus não fez nenhum de nós para andar sobrecarregado. Vou repetir, Deus não fez nenhum de nós para andar sobrecarregados. Não é à toa que Jesus disse, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ele está chamando os sobrecarregados e diz, venham até mim e eu vou aliviar vocês. Eu vou dar descanso a vocês. Só que ele diz algo mais. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Ele está dizendo, ó, deixa o jugo de vocês comigo e agora carrega o meu. Carrega o meu jugo. Porque o meu jugo, ele é suave. O meu jugo, ele não traz cansaço. E ele diz, e achareis descanso para a sua alma. Quando a gente entrega o nosso fardo para o Senhor, e a gente então pega o dele e fala, mas eu estou trocando 6 por meia dúzia? Não, não é isso. Nós estamos entregando o nosso fardo para Ele, mas Ele vai dar um fardo. Qual é esse fardo que Jesus vai dar para nós? A incumbência de permanecermos na cruz. Permanecer na cruz não é fácil. Permanecer na cruz quando a carne grita não é fácil. E nós temos que permanecer lá. Esse é o jugo dele. Usar como arma o amor. Usar como arma o amor que vem dele para com os nossos corações. Enquanto injustiçados, caluniados ou qualquer outra coisa, a nossa arma é o amor. Ah, pastor, você tem sangue de barata? Ah, pastor, o que é isso? Meu sangue ferve. É verdade. O de Pedro também fervia. Ah, se alguém fizesse alguma coisa, a espada saía, já a orelha saía voando. Mas Jesus disse, quando você se converteres,
quando você se converter, algo grande vai acontecer. E depois de Pedro negar ao Senhor, e ele então vê Jesus ressuscitar, ele entende de que a sua vida estava em seguir os passos do Mestre, em amar como o Mestre amou, em dar a própria vida se preciso fosse, e ele assim o deu, porque o amor estava acima de todas as coisas. E esse é o grande segredo do cristianismo: o jugo, carregar o jugo de Jesus, crucificar a nossa carne. Ah, mas eu tenho razão. Nós não estamos falando de razão, quem tem ou deixa de ter. Nós estamos falando de estar com a carne crucificada, porque vai ter hora você vai estar cheio e coberto de razão, e você vai querer dizer e gritar, bater na mesa, e Jesus vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai ter hora que você vai querer bater na mesa e fazer coisa, e ele vai dizer: eu sou o teu advogado, eu sou o teu juiz, eu pelejo por você. Quantas vezes Israel tinha que ir para a guerra com um exército muito maior do que o deles, e eles oravam, clamavam ao Senhor, e o Senhor dizia: guardem a espada de vocês, porque eu pelejarei por vocês. E Deus então enviava o seu anjo poderoso. Em uma só passada, milhares e milhares de soldados foram mortos. Entenda, queridos, muitas vezes nós cansamos por pegarmos lutas que nós não temos que lutar. Tudo que temos que fazer é carregar o jugo de Jesus, estar lá crucificado, estar lá na cruz, e Ele vai trabalhar por nós. Ele vai ser, com certeza, o nosso juiz, o nosso advogado, a nossa proteção para tudo que nós fizermos. É assim que as coisas caminham na presença de Deus. Eu quero que você perceba nessa noite que as pessoas não conseguem entender muitas vezes o que elas estão sentindo no meio dessa caminhada, e muitas vezes elas desistem. O texto diz que Moisés, ele caminhava no deserto, rumo à terra prometida, com o seu irmão Arão e com milhões de pessoas que estavam ali com eles. Mas liderar aquela multidão, queridos, que só sabia reclamar, aquela multidão que a todo tempo ficava, lembrando do passado, querendo voltar para trás, aquilo começou a consumir a Moisés. E Moisés começou a se sentir solitário, Moisés começou a se sentir cansado. E diz agora o texto que naquele momento então ele vai falar com o Senhor, ele vai falar com Deus, dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda. E o Senhor, no verso 14 diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Mas é interessante que antes dessa conversa, quando a conversa começa, Deus diz: olha, eu vou enviar um anjo. Vocês vão chegar assim, vocês vão tomar posse da bênção, da terra a qual eu prometi para vocês, mas é o meu anjo que vai, eu não vou com vocês. Estaria tudo resolvido, não está? Que bom. Opa, Deus prometeu, vai cumprir, então está tudo certo, está tudo resolvido. Ah, que bom, então nós vamos estar agora então numa terra abençoada. Deus prometeu, está cumprindo. Mas Moisés olha para aquilo, para o que Deus está dizendo, e diz: não, Deus, não. Nós somos conhecidos como teu povo porque o Senhor caminha com a gente, o Senhor está com a gente. Então, de modo algum nos faça isso se o Senhor não for com a gente. Muitas vezes nós corremos atrás da promessa, apenas da promessa, do que Ele pode dar, do que Ele pode oferecer. Mas eu quero que você entenda que Moisés, ele tem a concepção de algo maior, que é a presença de Deus, a presença do Senhor. E tudo para isso bastava para ele, tudo bastava. Ele poderia ir ao inferno, nos mais baixos da terra, nos mais tormentos, mas se Deus estivesse com ele, ele se sentiria seguro. É assim que a presença de Deus faz. Não importa onde nós estejamos, é a presença dEle, é o alívio que Ele traz para nós, é a paz que Ele nos dá, que nos motiva a continuarmos, que nos faz entender que o melhor lugar dessa terra é a presença dEle. Você está entendendo? Pode dizer amém? A presença dEle, a presença dEle. E agora então Moisés ouve esta palavra, o Senhor dizendo para ele: eu mesmo, o Senhor, o acompanharei e lhe darei descanso. E essa palavra então traz segurança, traz ânimo para Moisés. Isso revigora, isso olha para ele, dá esperança de dias melhores. Queridos, essa é a palavra de Deus para nós hoje.
O Senhor dizendo: eu os acompanharei e vou dar descanso para vocês. Eu vou dar descanso. Mas aprender a descansar em Deus é aprender a deixar Deus fazer por nós, é deixar Deus trabalhar, é a gente se recolher. Sabe, quando alguém se rende a alguém num assalto, eu estou rendido, ele está automaticamente dizendo: olha, eu reconheço que você é maior do que eu reconheço que você está num estágio acima do que eu. Entenda, quando nós nos rendemos ao Senhor, é entender que nós estamos nos entendendo que Ele é maior que nós. Nós estamos dizendo: Senhor, eu entendo, eu compreendo que o Senhor é maior, então eu me submeto ao Senhor, eu me rendo ao Teu poderio, à Tua vontade. Isso é rendição. Mas rendição de mentirinha fake, não, isso não vale. Eu estou rendido, mas de repente, não, cato a espada e já vou. Não, não é isso. Não, me tirou do sério. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. É permanecer na cruz, é estar na cruz, é deixar que o Espírito de Deus nos renove, é buscar forças nele, e mesmo em meio a lágrimas, em meio a um coração partido, você entender que você não está só. E depois dessa palavra, Moisés então, ele sente segurança, ele sente força. Queridos, nós não podemos nos tornar prisioneiros dos nossos problemas. Não podemos nos tornar, Deus não nos fez para isso, nos tornar prisioneiros dos nossos problemas. Os problemas são para manifestar a glória de Deus. Não importa qual seja o problema, eu confio, eu espero. Estou fraco, mas eu busco força nele. Ele me renova, ele me reveste. É assim que nós precisamos fazer a cada dia, a cada instante da nossa vida. Todos nós somos vulneráveis. Talvez hoje você chegou aqui, você está vulnerável, está abatido, está sentindo o menor de todos. Que bom que está assim, pastor. O senhor está achando que é bom eu passar por isso? Queridos, entenda, é na nossa fraqueza que Ele manifesta o poder dEle, entenda. E quando a gente estiver lutando, achando que a gente consegue fazer, Ele não age. Mas é na nossa fraqueza, é na nossa humilhação, que Ele então manifesta o seu poder, que Ele então manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, e nós então somos edificados pela presença dEle. Você está entendendo? Pode dizer amém? É somente em meio às crises que as grandes manifestações de Deus acontecem, em meio às crises. Então nós teríamos que ter nos acostumado com as crises, e não permitir que elas roubem, sabe, o que de melhor que nós temos, que Deus tem nos dado, e que é a presença dEle. Nós não podemos permitir. Precisamos ser pessoas inteligentes. Então o que nós precisamos fazer? Crer e permanecer nele. Ele nunca desampara os seus. Ele sempre está conosco. Jesus disse que de forma alguma nos lançaria fora. De forma alguma, de maneira alguma Ele nos lançaria fora. Aquele que se achegasse a Ele. Então o segredo é se achegar a Ele, é chorar, é se render na presença dEle. Pastor, mas dói. Mas é nesta hora que você percebe que tudo que você precisava é o colo dEle, é a presença dEle, é a satisfação de saber que, mesmo que errado ou certo, injustiçado ou não, você está ali na presença dEle, e que Ele vai cuidar de você, Ele vai direcionar você, Ele vai dar o caminho correto. Não vai ser baseado nas suas próprias decisões, nos seus próprios preceitos, mas segundo aquilo que Ele dá para você. Você vai seguir e vai conseguir sair da situação que você se encontra. Queridos, Deus nos capacita para suportarmos a carga que está diante de nós. Ele nos capacita. Então é tempo de nós nos renovarmos nele, pedirmos forças para Ele. A caminhada pode ser até longa, mas Ele sabe o caminho que você tem que percorrer. Ele sabe das forças que você precisa ter para poder suportar. Então confie. Não permita que situações difíceis, roubem a tua alegria, que a cada dia, a cada manhã, Ele dá para você. Quando a gente está abatido, a gente faz que nem Elias, quer entrar na caverna, não é? E a gente quer ficar lá, não quer conversar. Mas lá fora da caverna, as coisas continuavam acontecendo. Os pássaros cantavam,
o riacho continuava lá, a criação de Deus, e o próprio Deus continuava lá. Até que Deus vai atrás de Elias, e vai falar com ele, e Elias está se vitimando, só eu sobrei, só eu sou o cara, e Deus fala, não, não é só você não, tem mais 7.000 que não se dobraram ainda, se junte a eles. Você entende o que a solidão faz? Você entende o que a solidão faz? Ele fala, nós nos sentirmos só, ele fala, nós nos sentirmos fracos, e Deus dá a missão para ele, ele sai de lá, e ele tem missão para cumprir. Cada um de nós tem uma missão para cumprir, e eu sempre costumo dizer, você vai sempre ouvir, a nossa missão começa na nossa casa, com a nossa parentela, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, é lá que começa a nossa missão. Você não pode abandonar, mas é que eu estou deixando isso para poder, não justifica. Busque orientação no Senhor, busque a graça dele, senão você está fazendo sacrifício de tolo, está apenas se desgastando, e não haverá recompensa vinda da parte do Senhor. Precisamos descansar o nosso coração em Deus. Se o nosso coração estiver descansado nele, nós acharemos descanso. Jeremias no capítulo 17, no verso 7 e 8, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Preste atenção, queridos, a palavra do Senhor está dizendo para nós, que quem confia em Deus, quem anda com o Senhor, que a sua confiança realmente está no Senhor, pode vir o problema que for, pode vir o deserto que for, as suas raízes são como uma planta fincada à beira do ribeiro, que as suas raízes vão procurar a água, em cima está tudo esturricando, o calor está acabando com tudo, mas as suas raízes estão ligadas à fonte de água, as suas raízes estão ligadas em algo que traz vida para ele. Quem está em cima olha e fala, meu Deus, está tudo seco, e como que essa árvore está? Está verde. Como é que pode? Porque as suas raízes estão procurando água. Tudo pode estar acabando ao nosso redor, mas se as nossas raízes estiverem enfincadas em Deus, no Senhor, nós receberemos dele o alimento, receberemos a água da vida para suportar. Alguém vai olhar e dizer, como que você consegue? Como que você permanece assim? E todos vão saber do Deus vivo e poderoso a qual você serve. Você está entendendo? Pode dizer amém? É assim que Deus faz. Isso é confiança. Só que vai ter horas, queridos, que diante de tanta sequidão, as folhas podem ficar um pouco murchas. Você não vai conseguir ficar 100% em todo o tempo, mas você não vai morrer. Você pode estar sendo provado, mas você não vai morrer, porque Ele prometeu estar conosco em todo o tempo. Deus então vai levantar pessoas, Deus então vai levantar lugares, Deus então vai enviar a sua providência. Pessoas serão convencidas por Deus, e elas então te ajudarão a fazer esta obra que não é tua, mas você está apenas numa missão, em fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Os seus corações serão convertidos ao Senhor, os seus corações entenderão que é Deus quem está pedindo para fazer. Ele pode, Ele molda os corações. É como o oleiro, o fabricante de vasos, ele amassa o barro, e ele faz o vaso conforme ele quiser, maior, menor, mais largo, mais curto. Assim Deus faz conosco. O que nós precisamos entender, queridos, é aprender a confiar em todo o tempo no Senhor. E como corpo de Cristo, nós temos que estar ligados um no outro, ligados um no outro. Não é vergonha a gente ter medo, não é vergonha a gente se sentir inseguro quanto ao futuro. Moisés está sentindo inseguro. Como é que vai ser? Não estou aguentando, está difícil, esse povo, tanta reclamação, tanta coisa. Mas ele vai buscar ao Senhor. Não é vergonha você ficar indeciso na direção que você tem que tomar, mas é Deus quem vai dar a direção. Nós podemos, meus irmãos, e nós devemos nos apoiar uns nos outros, mas é Deus quem nos dá a direção.
é ajudando uns aos outros, nas suas debilidades, nas suas fraquezas, confiando na mão poderosa de Deus, que nós chegaremos à terra prometida, que nós chegaremos onde Jesus disse que iria nos preparar lugar. Amém, meus queridos? Nós chegaremos, mas será com lágrimas, será com luta. A porta é estreita, o caminho é apertado, e vai ter hora que você vai dizer, não vai dar para você, mas aí você coloca Deus e Deus fala, tá, vou te capacitar, e você vai então passar, você vai então ver o Senhor trabalhando sobre a tua vida. O Senhor disse para Moisés, eu mesmo o acompanharei, eu mesmo lhe darei descanso. Olha o que está acontecendo aqui, Deus promete acompanhar ele. Se Deus está acompanhando ele, o que alguém pode querer fazer de mal contra ele e dar certo? Nada. Nada que alguém quisesse fazer daria certo, porque Deus está dizendo, eu o acompanharei. Ele continua dizendo, e eu, além de acompanhar você, vou te dar descanso. Descansa. Descansa tua alma em Deus. Descansa no Senhor. São dias de lutas, são dias de tribulações, mas descanse em Deus. Aprenda a descansar no Senhor. Permita Ele trabalhar em teu favor. Permita que Ele seja o Deus da sua vida. Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e 3, ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se alegrem com as provas, com as lutas, faz parte da vida cristã, se alegre, isso demonstra que estão no caminho certo. E ele diz, isso vai produzir perseverança, isso vai produzir algo de Deus para a vida de vocês. Hebreus no capítulo 13, no verso 5 diz, o Senhor está dizendo para nós, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Temos promessas do Senhor, dele nunca nos deixar, dele nunca nos abandonar. Alguém pode até fazer uma aliança com você e te abandonar, mas Deus está dizendo, eu não o deixarei, nunca o desampararei. Deus honra a sua palavra, Deus honra as suas promessas, e nós precisamos aprender a descansar no Senhor, aprender a descansar no nosso Deus, e para isso só existe uma maneira de nós conseguirmos isso, aprendendo a confiar em Deus em todo tempo, no domingo à noite, na segunda de manhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, de dia, de tarde, à noite, madrugada, em todo tempo, pois quem confia descansa. Quem confia consegue ter tranquilidade, mesmo em meio ao caos. Quem confia consegue esperar. Quem confia, meus irmãos, se alegra por aquilo que ainda está por vir. Ele não está vendo, mas ele já se alegra, porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Ele acredita, ele confia, ele espera naquilo que ainda está por vir. Mesmo que pareça difícil demais, ele sabe que vai acontecer. Quem confia, consegue abrir o seu coração para Deus, dizer para Deus dos seus medos, confessar a Deus suas ansiedades, confessar para o Senhor as suas falhas. Quem confia, caminha com Deus. Quem confia, jamais ficará sozinho, porque ele sabe que o próprio Deus regerá os céus e a terra para trabalhar em seu favor. Mas entenda, isso não te isenta das dificuldades, não vai te isentar dos problemas, das situações adversas, apenas para que você entenda de que tudo isso faz parte de uma vida cristã, de uma vida com Deus. Todos os que andam com Deus desejam uma mesma coisa, entenda, todos que andam com Deus desejam uma mesma coisa: estar no centro da vontade de Deus. Você deseja estar no centro da vontade de Deus, amém? Amém? Então é isso, queridos. Não importa se está difícil, mas se você está no centro da vontade de Deus, glória a Deus. O que adianta você conquistar algo que Deus não está nesse negócio? Será
será apenas um momento de alegria, depois vai passar, a frustração vai vir, porque Deus não está nisso. Todos os que andam com Deus, andam na luz, as suas obras brilham por onde eles passam, tudo brilha, tudo se faz conhecidos. Eles vivem, queridos, sabe, com as motivações corretas, eles vivem para se doarem, para buscarem a Deus sobre todas as coisas, eles vivem em prol do seu semelhante, dos seus irmãos. Ele pensa no outro primeiro do que nele, e se você assim o faz, Deus supre as nossas necessidades, Deus supre, Deus faz, porque Ele é Senhor. Quem anda com Deus consegue enxergar mais longe, ele não está olhando e vendo apenas o que está diante de si, mas ele está enxergando mais longe. Ele não se deixa levar pela circunstância do momento, ele crê e sente Deus o conduzindo. Queridos, Romanos no capítulo 5, no verso 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. Entenda, Deus não apenas dá do seu amor, Ele derrama do seu amor sobre os seus filhos. E esse amor tem que ser visível. Não é uma coisa que você guarda no bolso e quando alguém pede, você fala: tá bom, deixa eu mostrar para você, ó, tá aqui. Ele é visível, ele transborda. Todos que olham para você veem esse amor sendo manifesto, porque o Espírito de Deus é quem faz isso na nossa vida. As pessoas conseguem reconhecer o amor de Deus sendo revelado através de nós. Elas podem talvez não chegar a falar diretamente para você, mas elas comentam, e elas sabem que nós somos diferentes, de que há algo diferente em nós. Talvez ela pode não saber o que é, gerar uma certa curiosidade, mas ela sabe que você é diferente, ela sabe. Em Mateus no capítulo 5, no verso 13, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele não está dizendo: olha, pastor, que a sua luz resplandeça. Ele não está dizendo: olha, diácono, presbítero, irmão, irmã. Ele está dizendo: povo de Deus, homens e mulheres de Deus, que a vossa luz resplandeça diante dos homens. É uma recomendação dele. E ele diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É simples, é muito simples. É nós permitirmos que a luz do Senhor brilhe através de nós, para que as boas obras do Senhor sejam reveladas em nós, e aqueles que estão ao nosso redor glorifiquem ao nosso Deus. Porque você sabe que a glória não é sua. Se algo aconteceu, você retribui aquela glória a Deus. Você não vai reter aquela glória, você não vai se achar que você é o cara, porque senão vira comida de bicho, como Herodes. O que eu quero que você perceba nessa noite, meus irmãos, é que o Senhor nos chamou para brilharmos. O Senhor nos chamou para que nós, sabe, Ele nos compara à luz, e a luz é evidenciada por onde ela passa. Talvez aqui, se você ligar o seu celular aqui agora, a luz do seu celular, talvez não vai fazer tanto efeito, porque há mais luzes que clareiam. Nós estamos reunidos, não é? É glória aqui, é glória lá, oh aleluia, estamos juntos, está todo mundo junto. Mas é amanhã no trabalho, naquela roda de amigo, é quando aquela notícia ruim chegar, que você vai resplandecer a sua luz. É quando tudo de repente ficar conturbado, e você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Ele vive. E por fim se levantará. Vai ajudar. Eu creio, eu sei. É a promessa dele. Ele não é homem para que minta,
Descanse em Deus, descanse no teu Senhor, ande com Ele todos os dias da sua vida, porque o descanso será lá, e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústias, e para todos sempre estaremos com Ele. Então entenda, vale a pena passarmos mais alguns anos sofrendo, sendo angustiados, porque há uma recompensa para os homens e mulheres de Deus. Se você crê nisso, eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Não podemos esfriar, não podemos. A nossa luz tem que continuar brilhando. Entenda, queridos, algumas pessoas até acham que tem uma luz própria, e elas se abatem quando as coisas ficam ruins, mas quando alguém entende de que a luz que está nele, o que acontece nele é porque há uma luz maior de Deus nele, ele apenas reflete uma luz maior, ele não se abate. Quando ele percebe que essa luz está diminuindo, ele então sabe que ele precisa ir para um lugar para reconectar, para receber uma nova carga, uma nova energia, para ser renovado. É assim que nós fazemos com os nossos celulares. Você sabe, às vezes está dando lá 15%, 20%, deixa eu correr, não pode ficar sem, não. Se acabar, já carrega. Presta atenção. Não tem que ser assim também com a nossa vida com Deus. Não deveria ser assim. Estou meio fraco, estou angustiado. Não, mas que acabe a bateria, deixa eu carregar mais. Jesus, tem de misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Jesus, me fortalece. E Ele então manifesta a sua glória, manifesta a sua presença e diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, como Ele disse para Moisés. É assim que Ele faz com aqueles que se humilham na presença dEle, com aqueles que se humilham, com aqueles que reconhecem a grandeza do seu Deus. Grandes homens se acharam tais, queriam dominar o mundo, mataram milhares e milhares de pessoas, mas um dia a morte chegou para eles, e um dia eles terão que prestar contas ao Senhor. Eles não entenderam que todos nós viemos do pó e para o pó voltaremos, e que todos nós somos iguais. Quantas barbaridades que foram feitas nessa humanidade, desde o seu início, mas haverá julgamento para cada uma dessas coisas. O importante é que nós estejamos na presença de Deus. Entenda, à medida que nós nos afastamos da luz, do contato diário, nós vamos perdendo o nosso brilho. Mas é na presença de Deus que nós então começamos a brilhar novamente. É buscando a presença dEle, é permitindo o Senhor trabalhar em nós. Irmãos, entenda, eu sempre digo isso: Deus não exige perfeição de ninguém. Nenhum de nós somos perfeitos e Deus não exige perfeição. Isso não quer dizer que você não tem que melhorar. Nós temos que nos corrigir a cada dia. Mas nesse corpo nós nunca atingiremos a perfeição. Mas haverá um dia que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós para todo sempre estaremos com Ele. É isso que nos anima, é isso que nos fortalece. É no lugar secreto da oração, na leitura da palavra de Deus, que nós somos alimentados pelo Senhor. Nós adentramos então diante do trono da graça de Deus, nos humilhamos, e nós então recuperamos a energia, nós somos recarregados novamente. 1 Pedro no capítulo 5, no verso 6, ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, repito, resistam-lhe,
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não é novidade, irmãos. Não é novidade para nós passarmos pelas lutas, pelas provações. É se humilhando na presença de Deus, é se humilhando diante do Senhor, e é a oração que é o combustível nosso. É a oração, meus irmãos, a arma poderosa nossa, que faz nós vencermos as barreiras, as dificuldades. É através da oração que Deus então nos ouve, que Deus então trabalha em nosso favor. Perceba nessa noite, que é tempo de nós voltarmos agora a estar diante do Senhor, para recebermos uma nova recarga, para sermos recarregados. Este mundo necessita ver o brilho de Jesus através da sua vida. A sua casa precisa ver através de você Jesus sendo estampado. E você não vai precisar dar sermão para ninguém. Eles vão olhar para você e dizer: esse é o exemplo que eu tenho que ser, esse é o exemplo que eu tenho que caminhar. Já sei, eu entendo agora o que eu tenho que fazer. O mundo precisa da sua influência, meu irmão. O mundo precisa do seu testemunho. O mundo precisa conhecer a glória de Deus através da sua vida. Então, em nome de Jesus, se levante. Moisés poderia dizer: Senhor, tá bom, nós vamos lá. O Senhor está enviando o teu anjo? Vamos para a terra que o Senhor disse que ia dar, então estamos indo. Mas Moisés fala: não, Senhor, sem a tua presença nós não conseguimos. A tua presença é inegociável. Senhor, a tua presença eu não abro mão, nós precisamos dela. Entenda, é isso que nós precisamos, meus irmãos. Por mais que te façam a melhor proposta do mundo, dinheiro, fama, luxúria, não deixe, não troque a presença do Senhor por nada. O próprio Deus agora diz para Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Moisés queria muito mais do que uma terra, uma promessa sendo cumprida. Moisés queria a presença de Deus. Não se satisfaça com pouca coisa. A presença de Deus é tudo que nós precisamos, e é o que Ele tem reservado para nós, em nome de Jesus, amém?